Olá, eu sou o professor Xavier, esse aqui é o TEL de Datas e, como já é de costume, começando a semana na segunda-feira com o estudo de um salmo. Hoje nós vamos estudar o Salmo 40 e a única ressalva é que eu tinha imaginado esse estudo aqui como o último estudo dos salmos no ano de 2020. Mas eu me dei conta de uma coisa, eu me dei conta que, embora o Salmo 40 seja um númerozinho redondo, né? E a gente esteja chegando aí no final do ano, se aproximando do final do ano, fim de ano sempre é muito corrido e aquela coisa toda. O primeiro livro dos Salmos, os Salmos são divididos em 5 livros, né? E se você quiser ver isso um pouco mais, é só ver o vídeo de introdução dessa playlist aqui. O primeiro livro dos Salmos termina no Salmo 41. Então talvez valha a pena gravar mais um vídeo para essa playlist ainda neste ano de 2020. Eu vou tentar me reorganizar para isso, tá? Então, caso eu consiga, ainda na semana que vem, a gente vai ter um vídeo sobre o Salmo 41. E se não, a gente encerra por aqui. Tá bom? Mas eu acho que vai ser possível. Se não na semana que vem, talvez em alguma outra ainda até o final do ano. É que esse fim de ano realmente está bem corrido, vários compromissos. Inclusive estou deixando já esses vídeos gravados com um pouco de antecedência. Mas chega de falar de detalhes administrativos e organizacionais. Vamos para o estudo do Salmo 40. E o título que eu dei para esse estudo é Um Salmo sobre Cristo e a Igreja. E já vamos entender por que este título. Vamos para a leitura do texto então. Salmo de Davi para o músico mor. 1. Lembrando que esses subtítulos numerados são subtítulos que eu agrego como uma maneira de esboçar aí o roteiro do nosso estudo, e aí depois eu vou retomar também por tópicos essa exposição. Eu não estava fazendo isso nos últimos salmos, mas esse aqui eu quis dedicar um tempo mais. Não estava fazendo por falta de tempo, na verdade, por causa da correria, né? Mas esse aqui eu separei um tempinho a mais para a gente poder aí fazer um estudo mais detalhado pela relevância do Salmo 40 como um salmo messiânico, nós vamos ver isso, e também porque eu tinha imaginado, né, proposto como o último estudo do ano, mas talvez a gente ainda estude o Salmo 41. Mas vamos lá. 1. A esperança no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. 2. A espera é recompensada. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. 3. A profecia messiânica. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: Eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. 4. O Messias estabelece a igreja. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. 5. O autor humano expõe sua fraqueza. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me constantemente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. 6. Um vislumbre da separação escatológica.
Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem, Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação, magnificado seja o Senhor. 7. Contrição final. Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Amém. Por que eu dei esse título, né? Um salmo sobre Cristo e a Igreja? Porque nós temos uma conexão dos versos 6 a 8 com Hebreus 10, 5 a 7. Hebreus 10, 5 a 7 citam os versos 6 a 8 do Salmo 40 como uma profecia que se cumpre em Cristo. E por isso, então, nós temos aí o tom messiânico deste salmo. Podemos dizer que este salmo é um salmo messiânico. A gente não sabe exatamente em que momento da sua vida Davi escreveu este salmo, mas existe aí uma conexão com um período em que ele esteve exilado, então possivelmente fugindo de Saul, ou quem sabe até fugindo de Absalão, né? Sempre essa temática acaba sendo recorrente nos Salmos. E também há uma alusão de Davi ali, no momento em que o autor humano expõe a sua fragilidade, há uma alusão de Davi ao seu pecado. Então isso pode realmente ter sido um salmo escrito já mais no final da vida de Davi. Talvez ali quando ele está exilado, fugindo de Absalão, colocando sua vida em perspectiva, né? E aí a gente tem aquela conexão também, de novo, com o Salmo 32, com os salmos penitenciais. Embora esse não seja um salmo penitencial, esse aqui seja claramente um salmo messiânico. Né? Então, embora a gente não saiba em que momento da vida de Davi ele escreveu esse salmo, a gente pode ter alguns palpites apenas, o fato é que, apesar de ser um salmo messiânico, muito claramente, por conta dessa citação em Hebreus 10, o Novo Testamento modelando a nossa interpretação do Antigo, isso aqui é importante, né, em termos de metodologia de interpretação da Bíblia, mas o fato é que, em alguns momentos, a fragilidade de Davi transparece de forma muito clara, né? E esses momentos não podem ser compreendidos como uma alusão direta ao Messias, mas a gente pode sim compreender a tipologia por trás desses momentos do Salmo 40, né? No sentido de apontar para o sacrifício vicário da cruz. Quer dizer, Cristo assumindo a humanidade, a fraqueza, os pecados do pecador e trazendo libertação e conforto ao pecador, a esse pecador que espera confiantemente no Senhor para ser livre por ele. E aí com isso eu fiz alusão já ao verso 1, o tópico, né, o título desse que eu coloquei acima apenas desse verso é a espera no Senhor. Então, começando com o autor humano, Davi entregou-se inteiramente nas mãos do seu Deus, tipologicamente apontando para Cristo, naquilo que na quadriga se chama de interpretação espiritual, né, tipológica. Cristo entregou-se confiadamente nas mãos do seu Pai. Ele não revidou a afronta, ele foi mudo como ovelha nas mãos dos seus tosqueadores, ele orou pelo perdão daqueles que o estavam crucificando e ele aguardou, né, se entregou confiadamente ao Pai, cumpriu o sacrifício designado por nós e aguardou a ressurreição, podemos dizer assim. E por isso também agora a aplicação moral, né, a interpretação moral, o sentido moral ou tropológico, como nos ensina a quadriga também, tem um vídeo sobre isso, aplicando quadriga ao Salmo 5. Tá? Nós devemos esperar confiadamente em Cristo. Tá bom? Então aqui a gente tem 3 dos 4 sentidos possíveis e dentro do Salmo a gente vai ver também o sentido anagógico ou escatológico. Tá? Só mostrando que a quadriga é algo muito tranquilo, algo que a gente está acostumado realmente a utilizar. Né? E no vídeo no segundo vídeo, né? Porque agora já tem o vídeo de introdução, no vídeo sobre a primeira questão, sobre a questão 1, da primeira parte da Suma Teológica, eu inclusive mostrei como Tomás de Aquino trabalha a quadriga de uma forma muito tranquila, com o sentido literal, controlando os demais sentidos. Tá? Então não é uma interpretação metafórica, despropositada, nada disso. Tá bem? E eu acho que esse é um método seguro que a gente tem
para interpretar não apenas os Salmos, mas a Bíblia inteira, o Antigo Testamento em especial, e com certeza aqui esse sentido ele é ditado pelo sentido literal exatamente em razão da alusão que nós vamos encontrar em Hebreus, que eu já mencionei. Mas antes daquela profecia messiânica na terceira porção do Salmo, nós temos a afirmação da recompensa da espera. A espera é recompensada, versos 2 a 5. O verso 2, particularmente, começa a marcar a presença de Davi como autor humano do Salmo. E essa presença se torna mais marcante nos versos 11 a 13 e 17. Né? Ele estava num lamaçal, num charco de lodo, né? Num lamaçal. A gente também tem que entender aqui o seguinte: não se trata exatamente de um lamaçal de pecado, como muitas vezes a gente pode ser intuitivamente, né, levado a pensar, até porque muitas traduções acabam induzindo essa constatação, essa conclusão. Não que nós, enquanto seres humanos, como Davi, não estejamos presos num lamaçal de pecado, mas a alusão que Davi faz aqui, e a análise do original hebraico ela acaba ajudando um pouquinho mais a gente a perceber isso, é um calabouço profundo e lamacento, aqueles calabouços frios, né, profundos, como é bem típico das prisões da antiguidade. Tá? Inclusive lá no livro de Atos a gente vê Paulo e Silas presos assim em Filipos, se eu não me engano, né? E eles estavam lá e cantando louvores e tal. Né? Mas aqui então, nessa prisão, a gente pode considerar não uma aplicação exatamente direta a Cristo, mas uma tipologia Davi estava se sentindo preso, né? E aí ele faz alusão a essa linguagem da prisão, das prisões da antiguidade, e aqui a gente pode ter uma tipologia da morte e da ressurreição de Cristo. Aquele tempo em que Davi se sentiu como num calabouço é o tempo em que Cristo está na sepultura. Mas ele não vai ficar preso pela morte, ele ressuscita. E assim também Davi espera confiantemente no Senhor para receber do Senhor a recompensa, para receber do Senhor a tranquilidade, para receber do Senhor a vitória. A gente já fez a aplicação disso considerando o verso 1. Né? Então aqui nós temos uma alusão tipológica ao sacrifício vicário, sacrifício substitutivo de Jesus. Ele assume o nosso pecado na cruz e nos comunica a sua vida. E a consequência, então, né, Davi sai do poço de lama para uma rocha. Quer dizer, ele afirma que ele está colocado sobre a rocha. Numa perspectiva arquitetônica, né, você tem a firmeza, a solidez da construção. Numa perspectiva política, ele está sobre o Monte Sião, governando em Jerusalém. Numa perspectiva militar, bélica, ele está numa posição privilegiada em comparação com seus inimigos. Né? Mas o novo cântico que decorre dessa nova posição, ele é o resultado da ressurreição de Cristo e da aplicação dessa ressurreição em nós, da comunicação da vida de Cristo pelo Espírito, da presença do próprio Cristo em nós. Tá? E aí no verso 3, vamos voltar aqui para ler o verso 3, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Quer dizer, o testemunho público desse novo cântico, ele começa a modelar algo que vai ficar mais claro no restante do Salmo, né, mais adiante no Salmo. Ele começa a modelar o efeito coletivo do sacrifício, e esse efeito coletivo do sacrifício é a igreja. E a menção tipológica, ou melhor dizendo, a profecia a respeito da igreja nesse Salmo passa pelo verso 5 e encontra o seu ponto culminante nos versos 11 a 13. Né? Então, nós temos lá no verso 3, muitos verão, mas no verso 5 também. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos que não se podem contar diante de ti. Então, ali Davi já se coloca numa perspectiva coletiva. Claro que ele está pensando imediatamente, né, no povo de Israel, e a gente já vai ver essa transição do Israel étnico para o Israel espiritual. Então, a gente modela ou melhor, o Salmo nos modela esse aspecto coletivo a partir da experiência individual de Davi, a partir da experiência de Cristo, a partir do indivíduo Cristo Jesus,
e aí nós temos essa experiência coletiva na igreja. A profecia messiânica agora, a terceira porção, esse aqui é o ponto central do Salmo, né? É o ponto mais importante do Salmo, é o ponto focal do Salmo, versos 6 a 8, que são citados diretamente em Hebreus 10, 5 a 7. E aí aqui a gente tem uma situação interessante no verso 6. Né? O verso 6 faz claramente uma alusão à encarnação de Cristo. Mas a tradução, inclusive, que eu usei aqui, ela não ajuda muito. Aliás, nenhuma tradução, eu acho, do original hebraico vai ajudar muito. Porque no hebraico, né, no Antigo Testamento, a gente tem algo como abriste, que nós poderíamos traduzir por escavaste ou perfuraste meus ouvidos. E aí o autor de Hebreus vai interpretar isso, não posso dizer traduzir aqui, vai interpretar isso como um corpo me formaste. E aqui ele não está citando a Septuaginta, tá? Isso aqui é muito interessante. O autor de Hebreus não está citando a Septuaginta aqui. E sobre essa correspondência entre Antigo Testamento, Septuaginta, a tradução para o grego e as citações do Antigo Testamento no Novo, eu inclusive gravei uma aula, tratei sobre isso na aula 7 do curso de grego, na qual eu falei sobre a Septuaginta, né? Mas então, o que aconteceu aqui? Será que o autor de Hebreus não soube interpretar o Salmo? Será que ele forçou a barra para fazer uma alusão à encarnação de Cristo? Eu acho que não, tá? Eu acho que a gente pode entender, se a gente compreender que Davi foi inspirado pelo Espírito numa revelação progressiva, né? Apontando já claramente para Cristo pelo todo o tom messiânico do Salmo. E o autor de Hebreus também foi inspirado pelo Espírito, e ao ser inspirado ele tem, entre aspas, uma certa liberdade interpretativa que nós não temos, né? Então o autor de Hebreus enfatizou um determinado aspecto que está implícito no texto original hebraico do Salmo, de tal maneira que nós podemos entender que tanto um corpo me formaste quanto abriste ou perfuraste meus ouvidos. Não tem porquê haver uma antinomia, uma contraposição, uma contradição entre essas duas ideias. Ora, uma orelha para ser escavada pressupõe um corpo, certo? Então a consequência aqui é imediata, né? A inferência é imediata, melhor dizendo. E aqui talvez seja interessante também entender como nós podemos modelar essa interpretação, como o autor de Hebreus modelou essa interpretação a partir do original hebraico, né? Porque como eu mencionei ali, esse abriste pode ser escavaste, perfuraste, não significa que Davi era surdo e teve os seus ouvidos abertos para ouvir, ou que o Messias fosse surdo e tenha tido seus ouvidos abertos, o que faz menos sentido ainda. Significa, a gente pode pensar isso aqui na perspectiva daquele mandamento, né, daquela instrução de Êxodo 21:6, o escravo da orelha furada. Quando o escravo obtinha a sua liberdade lá no contexto do Antigo Testamento, ele podia decidir ficar com o seu senhor, porque a sua família permanecia sob a possessão dele, ele podia, e porque ele amava o seu senhor também, enfim, ele podia decidir ficar com o seu senhor e aí ter a sua orelha furada. Então ele era um escravo de orelha furada, o que significa que ele era um servo, que ele era livre, mas ele era um servo, né? Ele estaria prestando serviço àquele seu antigo senhor por decisão. E aí nós temos uma alusão ao Cristo encarnado como servo sofredor. A passagem mais marcante no Antigo Testamento é Isaías 53, citada continuamente no Novo Testamento, né? Então essas são observações importantes a respeito do verso 6. Mas no verso 7 nós temos Jesus se apresentando ao Pai: eis-me aqui, no livro está escrito a respeito de mim, né? A lei e os profetas anunciaram o Cristo. Mas mais do que isso, a lei está dentro do coração do Cristo. Não só a lei e os profetas anunciaram a Cristo, mas Cristo traz dentro do seu coração a própria lei. Ele é a lei encarnada, podemos dizer assim, né? A Torá e todo o Antigo Testamento só faz sentido em Cristo. Então a lei está dentro do coração de Cristo. A profecia é a profecia do próprio Cristo. O espírito da profecia é o espírito de Cristo, como Pedro nos ensina na sua primeira carta, no capítulo 1.
Aliás, eu estou querendo muito fazer uma exposição da primeira carta, das cartas de Pedro aqui. Eu acho que eu vou acabar fazendo isso. Talvez comece no fim do ano ou deixe para fazer isso no ano que vem. Tá? Mas não só isso, a lei também é trazida para dentro do coração dos que seguem a Cristo. Estou falando aqui da Torá, da lei de Deus, dos mandamentos e especialmente do aspecto moral, né, dos mandamentos, mas de todo o sentido cerimonial também dos mandamentos que se cumprem em Cristo, né, e que aí então vão ter essa ressignificação na vida do cristão, no seu culto novo, verdadeiro, no seu culto racional a Deus, como Paulo escreve em Romanos 12. E é muito interessante que na própria sequência do capítulo 10 de Hebreus, que cita os versos 6 a 8, nós temos a afirmação dessa ideia da lei trazida para dentro do coração do povo de Deus em Cristo. O autor de Hebreus cita não só o Salmo 40, mas ele cita Jeremias 31, 33, logo na sequência, né, no verso 16 de Hebreus 10, fazendo alusão àquela profecia a respeito da nova aliança. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, farei com a casa de Israel, porém nos seus corações a minha lei e sobre as suas mentes a inscreverei. E isso pressupõe a remissão dos pecados, o perdão dos pecados, e de nenhum modo me livrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então isso está lá em Jeremias 31, e isso é retomado também juntamente com o Salmo 40, no capítulo 10 de Hebreus. É muito linda essa conexão. Tá? Mas o Messias, então, após apresentar o seu sacrifício, após se apresentar como um sacrifício vivo a Deus, né, Deus não quer sacrifícios e ofertas, holocausto, mas ele quer o sacrifício do seu próprio filho. Né? Os sacrifícios da antiga aliança apontam para isso. Eu ainda estou na temática da porção anterior, mas o Messias estabelece a igreja. Claro que quando Davi fala que não escondeu da grande congregação o louvor, como é que ele diz? Desculpa. Preguei a tua justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, não escondi a tua justiça dentro do meu coração, não escondeu da grande congregação a justiça, né? Apregoei a felicidade e a salvação, não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Quando Davi está falando disso, obviamente, ele está mencionando a atitude que ele mesmo, como rei, teve diante do povo. Mas isso aponta para Cristo, para o testemunho do próprio Cristo aos apóstolos, e do Cristo ressurreto aos apóstolos, e depois, a partir dos apóstolos, né, como Pentecostes, livro de Atos, as cartas, dos apóstolos para o restante do povo. Né? Então nós temos aqui essa grande congregação, o Israel terreno com Davi, tipificando o Israel celestial em Cristo. Né? E aí nós temos aqui basicamente a pregação da justiça, né? A demonstração da justiça de Deus, a justiça de Deus que se cumpre em Cristo. Nós somos pecadores, nossa condenação pelos nossos pecados é justa, mas Cristo tomou sobre si a nossa condenação. Cristo cumpre a lei e agora pode trazer a lei para dentro do nosso coração, e isso não pode ter nenhum outro resultado que não louvor. Isso está modelado no verso 5 e no verso 16, nesse sentido coletivo. Né? Mas nós temos ali, no verso 11 até o verso 13, uma porção em que Davi expõe a sua fraqueza. Esse é o nosso quinto ponto. A passagem mais especificamente relacionada à humanidade de Davi são os versos 11 a 13. O verso 2 e também o verso 17 estão também relacionados à humanidade de Davi nesse salmo, e essa humanidade de Davi, essa transparência da humanidade de Davi, nos ensina que nós também não temos que ter medo de nos expor, né? Davi, mesmo sendo rei, mesmo sendo o mais forte dentre todos de Israel, o mais poderoso, o mais forte guerreiro, o mais poderoso politicamente, não tinha receio de se expor a Cristo e deixar que essa sua, de se expor a Deus, né? E deixar que essa sua exposição transparecesse diante da própria congregação de Israel, da grande congregação, né? Tipologicamente, essa passagem aponta para a humanidade e para os sofrimentos de Cristo. Então, quando a gente vê aqui Davi dizendo: não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarde-me continuamente a tua benignidade. Aqui a gente pode entender que Cristo também confiou no Pai, e isso a gente vê claramente em Hebreus também, mencionando
provavelmente o Getsemane lá no capítulo 5, né? Mas males sem números me tem rodeado, no verso 12, a gente pode entender também toda a pressão, a perseguição, a própria cruz, né? Mas as minhas iniquidades me prenderam. Aqui no verso 12 você não pode atribuir isso diretamente a Cristo. Você precisa modelar isso, né? E aí toda essa alusão de Davi ao seu próprio pecado, você precisa modelar isso para aplicar tipologicamente em Cristo, né? No sacrifício vicário de Cristo. Cristo tomando sobre si os nossos pecados e o peso dos nossos pecados, e isso vai apontar então para os sofrimentos de Cristo, tá? Só essa ressalva. O restante do Salmo a gente pode entender como ali no verso 6 a 8, até os versos 9 e 10, a gente pode aplicar assim diretamente a Cristo, sem nenhuma dificuldade. O autor de Hebreus faz isso, inclusive, né? Aqui a gente precisa apenas modelar tipologicamente esses versos para aplicarmos a Cristo, mas isso também não é nada difícil de fazer, tá? E aí, aqui no verso 6, completando o método da quadriga, né, nós temos um vislumbre da separação escatológica, no verso 6, não, no tópico 6, né, versos 14 a 16, um vislumbre da separação escatológica. Escatologia é um dos temas mais recorrentes dos Salmos. Só um pouquinho. Dos Salmos. Escatologia, como eu tenho mencionado aqui, é um dos temas mais recorrentes dos Salmos. Aliás, o Tom Wright, inclusive, menciona que a passagem da Bíblia, né, o livro da Bíblia, a porção da Bíblia onde você tem mais escatologia é nos Salmos. Claro que não é aquela escatologia cheia de figuras difíceis de compreender para nós, como algumas que nós encontramos no livro de Daniel, de Ezequiel, retomadas no Apocalipse, mas é uma escatologia no sentido da separação escatológica, né? Punição dos ímpios e recompensa dos justos. E aqui Davi está tendo em vista os seus adversários, que podem ser projetados tipologicamente para aqueles que causaram a morte de Cristo, tanto no sentido de causa eficiente, né, ali imediata, quanto todos aqueles ímpios pelos quais Cristo morreu, que não tenham vindo ao arrependimento, ou que não venham ao arrependimento. Tá? E aí é claramente, né, mesmo que tenha sido o ponto de partida, né, a porta de entrada tenha sido a experiência de Davi, e o clamor de Davi por vingança, Davi entregando-se a Deus, né, e entregando a sua causa a Deus como justo juiz. O Salmo 7 modela bem essa perspectiva e tem vídeo sobre isso, né? Você vai ter vídeo do Salmo 1 até o 39, além de um vídeo introdutório aqui na playlist. Nós temos aí a desolação dos ímpios versus a alegria dos salvos, nesse ponto. E aí nós temos a contrição final, novamente, uma transparência aqui da humanidade de Davi no verso 17. Vamos só fazer a leitura, né, porque é relevante a gente terminar com as palavras de Davi. Mas eu sou pobre e necessitado. Faça disso a sua própria oração, né? Coloque as suas lentes, coloque os seus olhos, substitua Davi por você aqui. E pense em Cristo como aquele que tomou a sua pobreza e a sua necessidade, né? Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. De fato, ele não se deteve. Ele veio até nós como um de nós. Ele veio até nós como o Messias, o servo sofredor, aquele que tomou em si toda a nossa miséria, toda a nossa pobreza, toda a nossa pecaminosidade. Ele tomou sobre si a nossa humanidade, se identificando conosco, e ele tomou sobre si na cruz o nosso pecado. Então, tipologicamente, nessa perspectiva do sacrifício vicário, assim como os versos 2 e 11 a 13, aqui eu acho que está errado, versos 2 e 11 a 13, né? Obviamente. Cristo, então, tipologicamente, tomou o nosso pecado, né? Mas, então esse é o sentido tipológico da passagem, mas tropologicamente, quer dizer, moralmente, usei de propósito para fazer o jogo de palavras, né? Tipológico, tropológico. Moralmente, essa passagem aponta
para a nossa necessidade de quebrantamento diante da obra de Cristo, reconhecendo que Ele é o único e suficiente Salvador e clamando, como Davi, para que Ele venha ao nosso encontro. Bom, com isso a gente termina o estudo do Salmo 40. Talvez ainda tenhamos mais o Salmo 41 até o fim do ano, vou tentar me organizar para isso, se não aparecer a notificação aí, você sabe que retomamos em 2021, tá bem? Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo se você gostou do vídeo. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, para que eles possam também ser edificados. Eu realmente espero que esse estudo tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Eu caprichei um pouquinho mais, pela misericórdia de Deus, nesse estudo do que naqueles que eu vinha fazendo mais recentemente, em razão da correria mesmo. Não que eu não tenha me dedicado e não que eu... Enfim, mas esse aqui eu acabei me dedicando um pouquinho mais, como você pode ver. Esse modelo de exposição, eu acho que eu consegui chegar a um... Estou falando pessoalmente, tá? Não sei se o resultado está sendo bom para você aí, mas deixe um retorno nos comentários também, isso sempre é muito bom. Pessoalmente, eu acho que eu consegui chegar num modelo de exposição legal, inclusive até com um formato aqui mudei a template do PowerPoint para gravar dessa maneira, com a imagem aqui em cima, quando eu estiver gravando no OBS Studio, né? O curso de grego normalmente eu gravo no StreamYard, mas acho que cheguei aí a um modelo adequado, inclusive para o PowerPoint. Aliás, já que eu estou falando de deixar o like, né, de se inscrever no canal, tudo isso você precisa usar a parte de baixo aqui, né? Na descrição do vídeo também você vai encontrar, já que nesse vídeo para esse vídeo eu fiz um esboço um pouquinho mais detalhado, né, do estudo, você vai encontrar também o PDF desses slides, tá? Você pode baixar, enfim, ter esse esboço para você. Isso pode ser útil. Use da maneira como você achar melhor, inclusive, tá bom? Enfim, eu espero que você tenha gostado do estudo e, se o Senhor permitir, nós retomamos o estudo ou ainda com o Salmo 41 em 2020 ou em 2021 retomamos o estudo dos Salmos. Ainda vai ter algum conteúdo adicional aqui, algum conteúdo eventual no Teodidatas, mas nesse fim de ano a coisa vai ficando um pouquinho mais difícil mesmo, né? Mais corrido. De todo modo, eu espero que quando eu esteja lançando este vídeo aqui, nós já tenhamos chegado, ou estejamos muito próximos de chegar a 40 não, esse é o Salmo 40, a 10 mil inscritos aqui no canal. É que teve um fim de ano que eu cheguei a 40 mil inscritos no Direito Sem Juridiquês, eu também me atrapalhei aqui. Mas acho que vai ser bem significativo também isso para a gente encerrar o ano. Então é isso. Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.